Vamos começar falando de Santos e São Paulo, é o grande clássico no final de semana. E eu queria que vocês falassem a respeito, os ouvintes também vão se manifestar. O Santos, nesse segundo turno, é o vice-líder do segundo turno. O vice-líder, e olha, e perde cabeça a cabeça pro Palmeiras. É o vice-líder do segundo turno, tem mais de 73% de aproveitamento. O Santos, do professor Cuca, que estava numa pindaíba no primeiro turno, agora é o vice-líder do segundo turno. O São Paulo, no segundo turno, viu, Zé Manuel? Sim. É o 8º colocado. São Paulo, no retorno, teve pouquinho mais de 53% de aproveitamento. O Santos, pelo menos nos números, está melhor que o São Paulo nesse segundo turno. O Santos, que vai bem no campo, mas vai muito mal nos bastidores, na vida política dele, vive a maior confusão na política do clube. E, enquanto isso, o professor Aguirre prevê um jogo espetacular neste final de semana. Tudo isso e muito mais sobre o jogo. Começa com o Flávio Prado, Santos e São Paulo. Queremos ouvi-lo, Flávio. Olha, Vanderlei, tem tudo para ser legal, porque, embora sejam dois focos diferentes, os dois vão precisar muito ganhar esse jogo. Tem aquele jogo que ele vira, né, decisivo para a sequência da vida no ano. O São Paulo, claro que ainda faz contas pelo título. Ele está junto com o Internacional, só perdendo por um gol ou dois de diferença. Um gol, né? E, portanto, ele pode assumir a liderança. Pode assumir a liderança até perdendo. Porque se ele perder de menos do que o Internacional eventualmente venha a perder, ele pode até assumir a liderança perdendo. Mas ganhando o jogo, ele fica numa situação legal, passa por um clássico, que é sempre complicado, e o São Paulo tem jogado bem fora de casa, melhor até do que em casa. No caso do Santos, é uma situação muito louca, porque o Santos, há um tempo atrás, ele estava na zona de rebaixamento. E agora ele faz contas com realidade, pensando em Libertadores. Então, um monte de time aí que vai entrar na Libertadores. Então, ele passou por bloco de cima. Não pensa em título, não dá para ganhar título, mas você falou, né? O segundo colocado do segundo turno. Então, ele já pensa em coisa maior. Mas isso tudo passa pelo jogo de domingo. São Paulo perde e o Internacional ganha, já disse, ele pode até voltar a liderança perdendo, mas ele pode perder e o Internacional ganhar, e aí a coisa sobra mais para o Internacional, além do Palmeiras poder chegar no São Paulo também. E o Santos, se ele perder, primeiro, essa crise política que não chegou, felizmente, nos jogadores, mas pode começar a acelerar mais ainda esse processo, essa coisa toda, e o Santos até voltar a ter problemas. E se ganhar, a realidade de Libertadores está muito pronta. Tem tudo para ser legal o jogo. Nosso José Manuel de Barros, queremos ouvi-lo. É interessante, Vanderlei, o Campeonato Brasileiro realmente está pegado. O Santos melhorou muito depois da chegada do Cuca, faz, como você colocou em números aí, um segundo turno muito melhor, sem dúvida alguma. Acho que a realidade é muito distante se você analisar vaga na Copa Libertadores da América apenas na classificação do Campeonato Brasileiro. Acho que é possível o Santos chegar em Libertadores, mas nesse momento, pelo menos, passa por uma torcida, eventualmente até para o rival Palmeiras, né? Para que o Palmeiras ou ganhe a Copa do Brasil, ou ganhe a Copa Libertadores da América, ou se não quiser, torcer para o Grêmio ser campeão da Copa Libertadores da América, porque a distância é considerável. Nesse momento, ele está 10 pontos atrás exatamente do Grêmio, que é o 6º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. A distância é grande, mas já é um grande alívio o Santos deixar para trás aquela proximidade de zona do rebaixamento, chegou a entrar lá em alguns momentos. Isso não condiz com a grandeza, com a importância da camisa e da história do Santos Futebol Clube. Também a presença do Cuca é muito importante para deixar toda essa confusão extra-campo e política no clube do lado de fora, né? Do vestiário, das 4 linhas. Acho que o Cuca é um cara que tem moral suficiente para falar, ó, vocês briguem lá fora, mas deixa aqui dentro a gente cuidar do futebol, que o Santos está precisando disso. Mas, independente da situação, o São Paulo e da dificuldade do jogo, o São Paulo, se quiser continuar brigando com o Inter ali pela liderança, o Inter só joga na segunda-feira contra a Chapecoense em Chapecó, mas o São Paulo precisa fazer a parte dele. Ele precisa contar com para ele, o ruim, o Inter ganhar da Chapecoense. Ele não pode ficar contando que a Chapecoense vai tirar ponto do Inter. Ele tem que contar com ele. Quando voltou da Copa do Mundo, o São Paulo surpreendeu todo mundo ganhando do Flamengo no Maracanã e conquistou na sequência outros resultados inesperados até. Tem que voltar a ser aquele São Paulo. Tem que ir para Vila Belmiro pensando em vencer o Clássico, vencer o jogo contra o Santos, para continuar pensando forte em título do Brasileiro. André Ranieri, que estará na Vila Famosa
mais famosa do mundo, como diria o poeta. Onde jogou Pelé por muito tempo. Apenas vai fotografar, a camisa tem pendurada lá e vai mandar para todo mundo. André, fale do clássico. Vanderlei, o momento do Santos, ele destrói algumas teses, né? A primeira tese, e é uma que até você fala bastante aqui, é que os bastidores do clube não interferem em nada. Óbvio. Né, no momento do time, dentro de campo. O Santos está um caos nos bastidores, presidente que está próximo aí de sofrer impeachment, muita confusão, e dentro de campo tá tudo tranquilo, parece que nada tá acontecendo, né? É impressionante. Ainda? Talvez se você perguntar para algumas pessoas, alguns jogadores, eles nem saibam detalhes, assim, de fato, que pé que tá, né, o processo de impeachment contra o presidente Zé Carlos Pérez. E outra tese é de derrubar treinador, né, que todo mundo sabe que não é bom você derrubar, você trocar de treinador a todo instante. Mas a troca que aconteceu no Santos, ela foi muito positiva. É inegável, né? O Cuca chegou e conseguiu fazer algo que parecia impossível. O Santos agora, brigando pela liderança do retorno do Campeonato Brasileiro, era difícil de imaginar, era quase impossível de você imaginar. E vem jogando de forma competitiva, não vem jogando mal também. Não é só um futebol pragmático do Santos. O Santos também tenta jogar bola. Claro que esbarra em algumas limitações, mas o Santos, pro nível do futebol brasileiro, joga um futebol razoável, né? Não é aquele negócio só de se defender e jogar por uma bola. Não é assim que tá jogando o Santos do Cuca. Ele tá conseguindo aproveitar melhor o elenco também, e esse talvez seja um mérito dos treinadores mais experientes, né? O Felipão tá fazendo muito isso no Palmeiras, o Cuca no Santos, de você rodar bastante os jogadores, né? Então um atleta não consegue ter uma sequência muito grande de partidas, então ele vai rodando. No jogo passado, várias mudanças e o time também foi lá, fluiu. Se tem lesão também, entra outro atleta e consegue desempenhar um bom papel. Então, Vanderlei, eu acho que assim, vai ser um clássico muito legal. O Santos está forte, né? No segundo turno é uma das principais equipes. O São Paulo também está muito competitivo. O São Paulo é difícil de tomar gol, tem certa dificuldade para marcar também, mas quando tá com os principais atletas, né, o Diego Souza, o Nenê, o Everton, o Reinaldo, é uma equipe forte. Então o São Paulo, eu acho que vai para enfrentar o Santos com totais condições de conseguir a vitória. Vai ser um belo jogo, Vanderlei. Agora, palpite para essa partida, eu ainda colocaria um certo favoritismo no Santos, mas pouca coisa. Um favoritismo pequeno para a equipe do Santos.